Em agosto de 2019, o plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei da Bahia. A norma estadual proibia a cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte por falta de pagamento. O relator, ministro Luiz Fux, disse que o estado da Bahia não poderia aprovar lei criando regras sobre o religamento de energia elétrica cortada depois do consumidor não pagar a conta. Esse tipo de critério já está estabelecido em lei federal, que vale para todo o país. A lei estadual impugnada, ao dispor sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica nos casos de corte de fornecimento por falta de pagamento e estabelecer o prazo máximo de 24 horas para restabelecimento do serviço, sem qualquer ônus para o consumidor, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre energia, artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal, bem como interferiu na prestação do serviço público federal. O relator foi acompanhado pela maioria dos ministros. O que diz aqui? Não fala ou não prevê uma proteção maior do consumidor em relação aos reflexos da sua inadimplência. Aqui proíbe. Proíbe taxa de religação. E depois, em 24 horas, determina que deve ser restabelecido o fornecimento sem qualquer ônus. O texto da lei, inclusive, aqui o texto da lei não diz que deve ser restabelecido mesmo que somente se pagar. Há uma normatização federal expressa nessa matéria. E aí eu penso que, em se tratando de um serviço público de concessão federal, no caso, se sujeita à normatização federal. Portanto, aqui há uma superposição de legislação, normatização federal com a legislação estadual. Os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio divergiram. Para eles, não há irregularidade na lei baiana por tratar de norma referente à defesa do consumidor. O Estado poderia legislar. Em se tratando de um serviço realizado mediante concessão, nós inequivocamente estamos diante de um serviço público. Não por isso, o consumidor deve efetivamente realizar o seu respectivo adimplemento. Em caso de atraso, qual é a sanção? O corte do fornecimento. A norma impugnada visa a proteção do consumidor. E, nesse campo, surge a legitimação concorrente. A agência reguladora não tem o poder legiferante. A agência reguladora submete-se ao princípio da legalidade. Por isso, não cabe sobrepor a instrução ocorrida pela ANEEL. Para dar continuidade a esse assunto, a gente volta a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, nesse caso aqui, a discussão era em torno da competência privativa e concorrente, não é isso? Exatamente. Na competência privativa da União para legislar sobre energia e essa exploração de serviços concessionários e a competência concorrente entre União, Estados, municípios e o Distrito Federal para legislar sobre direito do consumidor. E aí tem essa diferença, faz todo sentido na conclusão do julgamento do Supremo Tribunal Federal acerca dessa lei do Estado da Bahia. Para o relator, ministro Luiz Fux, e a maioria que se formou, embora a lei protegesse o consumidor, ela, da forma como ela foi elaborada, teria usurpado a competência da União para legislar sobre energia elétrica e mais, ela teria, de uma certa forma, se sobreposto a uma norma da ANEEL, que é uma agência reguladora criada por uma lei federal, que já teria estabelecido por norma técnica a forma de valores e prazos para essa religação da energia elétrica. Então, a legislação estadual teria usurpado essa competência de modo a se declarar a inconstitucionalidade formal dessa legislação. Ficaram vencidos, nesse caso, o ministro Edson Fachin e o ministro Marco Aurélio. Para eles, a norma se referia a uma proteção ou a um direito do consumidor que a legislação estadual teria afetado e que, portanto, poderia sim estabelecer essa forma, afastar esse pagamento da taxa para religação, mesmo em caso das contas não estarem pagas. Para eles, seria possível, com fundamento na legislação concorrente,
mas a maioria que se formou entendeu que houve essa usurpação, essa violação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, principalmente em havendo lei federal criando agência reguladora e norma técnica sobre o tema, já estabelecendo esses prazos e valores para religação. Portanto, declarada inconstitucional a lei da Bahia, que proibia a taxa de religação da energia elétrica em caso de falta de pagamento. Obrigado, Karina. Eu que agradeço.